Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos, queridos irmãos. Que Deus abençoe todos vocês, meus amigos. Aqui Sheikh Mahdi. Mais uma palestra pequena, sobre os assuntos islâmicos. Estamos no dia tão abençoado, Eid al-Adha, a festa do sacrifício. Que esse dia seja de muita bênção, de muita graça, de muita espiritualidade para todos nós. Queridos irmãos, o 10º dia no mês do Hajj, 12º mês no calendário islâmico, é a festa do sacrifício. Tudo começou com um sonho, quando o profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, viu no seu sonho que está oferecendo como um sacrifício seu filho Ismael. Aqui é bom colocar essa nota importante, que para nós muçulmanos o sacrifício era o Ismael, para os irmãos cristãos e judeus é o Isaac. Segundo nossa ideia, é Ismael. E ainda na Bíblia tem algumas provas que fala Ismael era o verdadeiro sacrifício. Tudo bem. O profeta Abraão viu no seu sonho isso. Mas por que tinha que fazer isso? Será que qualquer um de vocês sonha uma coisa, precisa realizar, precisa fazer? Não. Segundo os ensinamentos islâmicos, segundo a teologia islâmica, o sonho dos profetas não é como o nosso sonho. O sonho dos profetas sempre é verdadeiro. É um sonho que abrange, ou seja, um sonho que, possui uma ordem, um ensinamento para os profetas. Possui uma revelação para eles. Então, o sonho do profeta Abraão não era simplesmente uma passagem, uma cena. Não. Era uma ordem. Ele viu no seu sonho que está fazendo isso. Então, quer dizer, Deus quer de você, Abraão, para fazer isso. Deus fala no Alcorão Sagrado, estou aqui com o Alcorão, Rabbi habli minas salihin, ao versículo antes, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ, falou que e disse a Abraão, vou para o meu Senhor que me encaminhará, me orientará. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, o Senhor meu agracia-me com um filho que figure entre os virtuosos. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. E quando a criança Ismael chegou à adolescência, seu pai Abraão lhe disse: ó filho meu, sonhei que te oferecia em sacrifício. O que opinas? Respondeu-lhe. Ismael responde ao seu pai: ó meu pai, faz o que te foi ordenado. Encontrar-me-ás, se Allah quiser, entre os perseverantes. Aqui também é uma colocação importantíssima, queridos. Aqui no Alcorão Sagrado, a história é assim. Essa história é quase parecida, se acha na Bíblia. Só que na Bíblia, parece o profeta Abraão leva seu filho, o sacrifício, sem avisar para ele. Sem avisar para sua mãe. Mas, segundo o Alcorão Sagrado, os ensinamentos islâmicos, em primeiro lugar avisou sua esposa, Agar, e depois avisou seu filho, que eu vou fazer isso. Eu queria enganá-los. Muito interessante, quando avisou Agar, o diabo começou a tentar Agar. Olha, teu marido vai matar seu filho, praticamente vai matar seu filho. Agar, olha a grandeza dessa senhora, dessa mulher. Ela falou, se esta ordem
venho por parte de Deus, estou satisfeita. Estou satisfeita. Estou contente com isso. Não vou reclamar. Olha, isso é a grandeza da Agar. Está vendo que seu marido, Abraão, o pai da fé, está levando seu filho, seu único filho, o fruto do seu coração, seu tudo. Agar, naquele deserto, na Arábia, não tinha ninguém além de Ismael. Era tudo que ela tinha. Entendeu? Então, ela fala, eu estou satisfeita se Deus quiser. Isso é nos mostra a grandeza da fé dessa família. Tudo bem. E segundo ponto que eu falei, o profeta Abraão avisa seu filho. Avisa seu filho, falando ao Krausak, Fandur mada tara. O que te opinas? O que você acha? Não levou, não puxou sua mão, não puxou seu filho. Oh, Deus mandou essa mensagem, essa ordem, eu vou fazer, mesmo que você não goste. Não. Falou para ele. Tirou sua opinião. Tudo bem. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. E quando ambos aceitaram o desígnio de Allah, e Abraão preparava seu filho para o sacrifício, muito interessante, colocou a testa dele no chão. Era muito interessante. O profeta Ismael era tão fiel, tão crente na ordem de Deus, falou para seu pai, pai, coloque a minha cabeça no chão para você não me visualizar, não visualizar meu rosto, para poder realizar a ordem de Deus de uma forma perfeita. Para você não tremer, para você ter menos tristeza nesse ato. Quando Abraão e o profeta Ismael foram preparados, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Então o chamamos, Abraão, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Já realizaste a visão, em verdade, assim recompensamos os benfeitores. Inna hada lahu al-bala'ul mubin. Certamente que essa foi a verdadeira prova. Salamun ala Ibrahim. E o resgatamos como outro sacrifício importante. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Desculpe. E o fizemos Abraão a passar para a prosperidade. Que a paz esteja com Abraão. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Assim recompensamos os benfeitores, porque ele foi um dos nossos servos cientes. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. E lhe anunciamos ainda a vinda de Isaac, o qual seria um profeta entre os virtuosos. Isso também, esse versículo, o último versículo que eu li, seria outra prova de que, segundo a Alcorão Sagrada, porque tem alguns muçulmanos, alguns irmãos muçulmanos, sábios muçulmanos, sem ter muita, eles parece que não estudaram esses versículos do Alcorão Sagrado, acreditaram como judeus, como cristãos, que o sacrifício era Isaac. Olha, a história fala o quê? Depois de realizar o sonho, depois de, passar a prova de uma forma positiva, né? Deus fala para ele, anunciamos para ele a vinda de Isaac. Quer dizer isso, Isaac vem depois dessa prova. Isaac era o filho novo do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Naquela época já tinha um filho chamado Ismael, que era o sacrifício. Queridos irmãos, esse dia, essa tradição, essa história profunda, que mostra como você fecha seus olhos sobre seus interesses pessoais, em nome de Deus, para satisfazer o que Deus quer, para satisfazer, agradar seu Senhor. Naquela época, naquele deserto, naquela situação do profeta Abraão, imagina um homem
tão velho, sua esposa tão velha. Depois de passar muitos anos, ele tem um filho. O fruto do seu coração, tudo que ele tem, recebe uma ordem. Eu tenho tudo. E Deus quer que eu entregue esse meu tudo, esse fruto do meu coração no caminho dele. Deus quer que eu oferecesse esse sacrifício diante dele. E o profeta Abraão queria realizar. Abraão e Ismael, os dois, estavam satisfeitos. E deixaram essa grande lição para nós. Esteja satisfeito com o desígnio de Deus. Esteja satisfeito com a ordem de Deus. Esteja satisfeito com a predestinação de Deus. Aproveite do seu livre-arbítrio, mas aceita. Esteja satisfeito. Não reclama. Quando falamos esteja satisfeito, quer dizer isso. Não reclama. Oh, por que Deus sou assim? Por que... Para. Agradeça a Deus. Uma vez tem uma história que fala, um dos amigos do Imam Al-Hadi, o 10º imam, chegou até o imam, começou a reclamar da sua pobreza, dificuldade da vida. O Imam Al-Hadi perguntou para ele, até agora você agradeceu a Deus pelas graças que Ele te deu? Ele falou, que tipo de graça? Imam Al-Hadi começou a numerar para ele, em primeiro lugar. Por exemplo, ele notou várias coisas. Sua saúde. Uma das coisas que ele tocou era a sua fé. Você agradeceu a Deus pela sua fé? Tem uma história muito interessante. Olha, nós temos coisas que nós não percebemos. Quando alguém tira de nós, quando foi tirado de nós, vamos perceber o valor deles. Vamos perceber o preço deles. Temos uma história que fala, uma vez, o profeta Moisés estava passando, em uma aldeia, uma cidade pequena. Eu vi no meio do deserto, em um lugar bem afastado do país, da cidade, um homem pobre, tendo muita doença, muitos problemas, uma vida bem apertada. Segundo o que eu lembro, ele era cego, era deficiente, né? Por enquanto, o que eu lembro, segundo a história, aquela pessoa que o profeta Moisés encontrou ela era de extrema pobreza. Moisés aproximou dele, né? Começou a escutar o que ele está falando. Ele estava sempre agradecendo a Deus, dizendo muito obrigado, Deus, louvado seja Deus, agradeço, gratidão, falando essas coisas. O profeta Moisés se aproximou dele e perguntou, o que você tem que agradece tanto? Tenta ser um servo tão grato diante de Deus. Por que você agradece tanto, seu Senhor? Ele, aquele homem velho, deficiente, no meio do deserto, deixou uma grande lição para o profeta Moisés. Falou para ele, ó Moisés, nessa cidade toda, eu sou o único crente, eu sou o único monoteísta. Todos são politeístas. Deus me agraciou com a fé. Deus me agraciou com Ele mesmo. Com a fé nele mesmo. Isso não precisa de gratidão? Isso não precisa de agradecimento? Olha, isso que nós temos e esquecemos. Tudo bem. Essa festa, a festa do sacrifício. Sacrificar os nossos desejos. Sacrificar aquilo que nós amamos. Para justamente agradar a Deus, satisfazer a Deus. Isso é uma grande lição nesse dia. Eid al-Adha, a festa do sacrifício. O profeta Abraão é o pai de todos nós, o pai da fé, o pai da religião judaica, o pai da religião cristã, o pai da religião islâmica. Então, essa lição é para todos nós. Em primeiro lugar, tenta agradar seu Senhor. Não tenta agradar seu colega, não tenta agradar sua família, não tenta agradar seus amigos. Não, em primeiro lugar, coloca a ordem de Deus. Escuta bem. O que Deus está falando? O que Deus está pedindo de você? Isso seria uma grande lição
da festa do sacrifício para todos nós. Que Deus abençoe todos. Eu espero que esse dia seja um dia de muita bênção, de muita lição para nós. Que assim seja, que a gente aplique essa grande lição, essa grande história, essa história tão profunda na nossa vida, para a gente viver tão sincero, tão satisfeito, tão contente, né? Com Deus. Né? Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.